Já estamos de volta e agora nosso bate-papo é sobre saúde bucal. Neste mês tem campanha de conscientização para prevenir o câncer de boca. Para trazer mais detalhes a respeito dos cuidados que nós devemos ter no nosso dia a dia, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Ana Cristina Poche Machado. Ela é especialista em patologia bucal e estomatologia e vai explicar direitinho para a gente como é que a gente deve fazer e por que a gente tem que ficar alerta. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Doutora, quais são os principais sintomas de alguém que está com problema na boca? Uma alteração, por exemplo, voltada para o câncer, Sim. normalmente o câncer, ele aparece de uma forma assintomática. Então, é difícil a gente detectar precocemente. Então, muitas vezes a pessoa vai notar a lesão quando ela já está no estágio avançado. Mas os principais sintomas são a presença de uma alteração branca, uma alteração vermelha, ou uma associação, ou uma ferida, uma espécie de uma úlcera, vamos dizer assim, né? Que não se trata depois de 15 dias, não desaparece, né? Então aí na presença desses sintomas, aí ela tem que procurar um profissional. Quando a gente fala em câncer bucal, geralmente a gente sempre vai olhar para alguém que já tem uma determinada idade. Existe uma incidência também disso aí em crianças? Em crianças é mais raro, é mais difícil acontecer. Em jovens tem aparecido um número maior, em decorrência principalmente do HPV, que tem sido mais comum pelas relações sexuais, então ele está se desenvolvendo mais e está gerando mais o câncer bucal. Mas realmente a maior parte dos cânceres, eles acontecem acima dos 45, 50 anos de idade. A doutora falou do HPV, mas a gente sabe que a boca é porta de entrada para uma série de outros problemas, inclusive do câncer, que é o foco principal da nossa conversa aqui. Doutora, fala alguns problemas que a gente pode ter de ter uma saúde bucal inadequada. Então, a partir do momento que a gente não tem uma boa saúde bucal, a gente tem uma série de bactérias sendo desenvolvidas no nossa boca. E, consequentemente, elas penetram pela corrente sanguínea, pela via digestiva, para outros órgãos, outras estruturas, né? Então, a gente tem aí a disseminação de bactérias, de vírus, de fungos e uma série de outras alterações que podem acontecer. O câncer, inclusive, porque ele pode se iniciar na boca, mas a partir da corrente sanguínea ele pode atingir outros órgãos, metástases em outras regiões. Além disso, como eu falei da infecção, a infecção pode atingir o coração, pode alterar o fígado, consequentemente a gente pode ter alterações na diabetes, problemas, aumento, alterações da diabetes que está controlado e pode descontrolar, como também infecções cardiovasculares. Uma boca mal cuidada pode levar o indivíduo à morte. Pode levar o indivíduo à morte. Ele tem que realmente cuidar para prevenir todos esses fatores que eu falei, né? De infecção, de disseminação e do câncer. A doutora falou em prevenção, né? É interessante porque se olha muitas vezes para o corpo, né? Você vai num cardiologista, né? Você faz exame de sangue, de rotina, e a boca parece que as pessoas não dão a devida importância para ela, mas deveria ser feito também exames de rotina, exames clínicos, né? Uma vez que Sim. exige um cuidado aí e é porta de entrada para coisas que podem levar a pessoa à morte. Isso eu acho muito importante, porque normalmente o que a gente vê é a pessoa procurando cirurgião dentista para poder tratar a cárie, ou um dente que está doendo, ou um machucado, um dente fraturado, por exemplo, uma prótese que não está adequada, mas não procura um profissional para fazer um exame clínico básico, que é nesse exame que a gente vai detectar alterações infecciosas, como HPV, como fungos, bactérias, né? E também o câncer no seu início, que ainda é tratável e sobrevida boa e pode ser tratado e resolvido, né? Sem a metástase, sem complicações. Doutora,
Qual é o tempo ideal para se fazer o exame clínico, né? A gente sempre fala, por exemplo, nos exames de rotina que a gente faz, 2 vezes por ano, 1 vez por ano. E com relação à boca, o que é o ideal para a gente cuidar? Eu diria o seguinte, né, na minha concepção, a pessoa jovem, ela pode, 1 vez por ano, fazer o exame clínico e o exame, uma boa anamnese e limpezas, né, tratamento da limpeza bucal. Já o adulto, já a partir dos 45, 50 anos, 6 meses, porque o desenvolvimento de qualquer doença na boca, ele é muito rápido, principalmente o câncer. Então, a gente consegue detectar ele e ele evolui muito rápido. Então, 6 meses é um tempo adequado para a gente poder estar sempre atento, principalmente já tem história na família, ou já tem algum fator de risco associado, como cigarro, né, ou bebida. Então, aí torna-se mais necessário 6 meses, no mínimo, o exame clínico. Doutora, além do exame clínico, né, existem outros fatores que são importantes nesse processo, como uma boa escovação. E queria que a doutora falasse também se aonde a alimentação saudável ela entra nesse processo. Sim, a gente sabe que tem muitos alimentos que são cancerígenos, né? Eles podem causar câncer, principalmente embutidos, enlatados. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados, porque tanto no desenvolvimento de outros cânceres como da boca, ele também é responsável por alterações bucais, pode ser responsável, né? E existem aqueles alimentos protetores, né? São alimentos ricos em ômega 3, vitaminas A, B, C. Então, esses alimentos, como verduras, frutas, devem ser incentivados. Então, a gente orienta, e isso é importante, o dentista também saber dessa orientação, ou indicar, ou até o nutricionista, né? Para evitar, prevenir alterações que podem ser devido à alimentação, à dieta inadequada. Qual que é a maneira correta de cuidar da boca para que a gente fique livre desses problemas? Bom, primeiramente é importante uma boa higiene, sempre, porque ali é a porta de entrada. Segundo, visitas periódicas, como eu falei, ao cirurgião dentista, para ele pelo menos conseguir detectar precocemente algumas alterações. A dieta, que faz parte E eu acho que basicamente é isso, são os 3 pontos principais da gente passar o fio dental, usar a escovação, fio dental. A visita ao profissional para uma criança ou um adolescente, um pré-jovem, digamos assim, e um adulto, ele tem que ser, a periodicidade tem que ser a mesma? Ou, no caso, olhando para o lado, doutora, que, por exemplo, hoje em dia, quando a mãe muitas vezes monta uma lancheira para o filho, ela coloca industrializados, ela coloca o suquinho, ela coloca o biscoito. Isso aí também, de uma forma mal cuidada, pode ser uma porta de entrada. Então, olhando para esses lados, a visita ela tem que ser a mesma? A orientação aí vale tanto para os pais como para a criança, né? Tudo que eu estou dizendo é para os dois, né? Principalmente na criança, Sim. que ela depende dos pais para poder, né, se orientar. Então, eu acho sim que a criança ela deveria ir 1 vez por ano também. Porém, a gente sabe que tem crianças e pais que não seguem à risca essa cuidado, vamos dizer assim, tanto na higiene como também na alimentação, né? Então, o que eu acho é que vai variar do dentista aí, do cirurgião dentista, orientar quanto tempo aquela criança precisa estar sempre ao dentista, porque tem crianças que eu observo que têm muito mais tendências à cárie, tem cuidados errados que os pais não cuidam, né, não orientam. Então, nesse caso, teria mais necessário, até 4 meses, né? Agora, tem crianças que já têm uma tendência a ser mais protetores, o próprio sistema imunológico já protege, né? Já tem uma genética já melhor. E nesses casos, 1 vez por ano tem que ser levado. Doutora, para a gente encerrar,
Pessoas que têm casos na família de câncer, né, que podem ter uma predisposição genética, precisam tomar alguns cuidados diferentes de outras pessoas? Sim, com certeza, porque a gente sabe que ele tem um componente genético forte, né, que pode ser, né, transmitido. Então, é uma pergunta que a gente sempre faz. Tem história de câncer, tem história de... para a gente ver até que ponto aquele tem um desenvolvimento maior, né? Então, com certeza, essas pessoas que têm história na família de câncer, seja qual for, inclusive o câncer bucal, né? Ela tem que realmente ser uma avaliação mais criteriosa, mais frequente. Doutor, um resumão então. Para a gente ter a saúde da boca da gente em dia, o que a gente precisa fazer? A saúde, sempre, a avaliação bucal, sempre olhar, se analisar, ver como é a sua boca, né? Entender a sua boca como ela é. Na presença de alguma alteração, procurar imediatamente ou pelo menos em 15 dias, se não tratar. Uma higiene bucal adequada, com escovação pelo menos 3 vezes ao dia. Fio dental também, se possível, 3 vezes também. E uma alimentação saudável, rica nessas frutas, verduras, que são alimentos protetores. E a presença de qualquer alteração, procurar o dentista. Ou não, aquelas visitas periódicas, uma vez por ano ou de 6 em 6 meses. Porque o dentista é muito importante para detectar precocemente alterações. Doutor, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, trazer essas informações valiosas e queria deixar o convite para a doutora voltar também, para a gente continuar falando do assunto. Sim, podemos voltar. Vamos falar de outros assuntos. Eu agradeço, obrigada. É muito bom estar aqui. Então tá joia.